Olá, sou a Tati Godoy, sou especialista em saúde, emagrecimento e reprogramadora mental. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre a importância dos carboidratos no processo de emagrecimento. Existem muitos mitos por trás do processo de que o carboidrato é um vilão nesse processo de emagrecimento. Então eu estou aqui agora para poder te ajudar a desmistificar tudo isso e a entender, de fato, o papel do carboidrato no processo de emagrecimento. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos aqui é compreender que o carboidrato... Nós temos 3 macronutrientes. Nós temos os carboidratos, nós temos as proteínas e nós temos as gorduras. E que o Criador, na sua inteligência suprema, não criaria 3 macronutrientes distintos se eles não tivessem a sua real necessidade no nosso corpo humano, certo? Então, o carboidrato tem a sua função, a proteína tem a sua função e a gordura tem a sua função. E no processo de emagrecimento, nós não precisamos, e nós não podemos, na verdade, ficar sem nenhum destes 3 macronutrientes. Mas o que acontece? Por que as pessoas têm a tendência a demonizar o carboidrato? Vamos tentar entender aqui, então, de uma forma científica, que é o que eu sempre trago para os meus clientes, a parte científica do processo, certo? Então, todo carboidrato, quando nós consumimos um carboidrato, ele vai se transformar em quê no nosso organismo, né? Em várias coisas, não é só em uma coisinha ou em outra coisinha. Vai se transformar em fibra, vai se transformar em vitaminas, vai se transformar em glicose, certo? O problema é que a maioria das pessoas que estão acima do peso se consomem basicamente carboidratos que se transformam muito grandemente em glicose. E a glicose é o quê? Açúcar. E açúcar é o quê, gente? Vamos lá. Energia. Mas é qualquer tipo de energia? Não. Nós temos 2 tipos, vamos dizer assim, de forma didática. Uma energia que é um pouco mais lenta. Como assim lenta? Para caminhar, para fazer atividades do dia a dia, que são atividades mais simples. E nós temos uma fonte de energia mais rápida, que é para quê? Movimentos explosivos, para correr muito rápido, para levantar pesos do chão de maneira rápida. Então, nós temos esses 2 tipos de energia. O carboidrato é uma fonte de energia rápida para movimentos que exijam explosão, que exijam velocidade, que exijam um levantamento de muito peso. Eu te pergunto, qual é o tipo de energia, qual é o tipo de movimento no seu dia a dia que você usa energia rápida? Lavar louça? Mexer no celular? Mexer no computador? Ficar sentado na frente do Netflix? Então, de fato, não faz muito sentido comer algo que você não vai usar. E se você não usa, o que vai começar a acontecer? Armazenar. Na forma do quê? Gordura. Então, esse é o primeiro ponto do porquê quando a gente fala de processo de emagrecimento, nós precisamos rever a nossa relação com o carboidrato. Não é que ele seja proibido ser consumido, mas você precisa começar a entender que se você está usando algo, é a mesma coisa que se eu falasse para você assim, olha, vai lá e abastece o seu carro. Aí você vai lá hoje e abastece o carro. Beleza, tá, o tanque está cheio. Para você abastecer novamente, você não tem que zerar esse tanque? Aí amanhã você vai lá e fala para o moço do posto de gasolina, põe mais um pouco de gasolina para mim. Ele vai falar, mas está cheio o tanque. Não, põe um pouquinho mais. Aí no outro dia você fala a mesma coisa, põe um pouquinho mais, põe um pouquinho mais. O que vai começar a acontecer? Vai começar, entre aspas, né? Vamos imaginar que isso fosse possível. Ao invés de vazar para fora, né, o combustível do tanque de gasolina, ele ia começar a entrar dentro do estofado, dentro dos bancos, dentro do porta-luva, dentro do porta-mala. E aí é isso que acontece com o nosso organismo. Nós estamos consumindo algo, pensa que essa garrafa aqui é a quantidade que o seu corpo poderia armazenar de açúcar, de glicose.
E aí, ó, tá cheio, tá vendo aqui, ó, a água tá até aqui o topo dessa garrafa. Se eu começo a colocar mais aqui dentro, o que que vai começar a acontecer? Pensa no seu corpo. Vai começar, então, a transbordar e a se transformar em gordura. Então, se eu estou com o pote cheio, eu preciso consumir isso daqui, para então voltar a abastecer o meu corpo com a nova gasolina ou com carboidrato, didaticamente, como você queira compreender. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que acontece com o nosso organismo é, todas as vezes que eu como carboidrato, esse carboidrato vai se transformar em açúcar, correto? Que é a famosa glicose. Ok? E aí, o que acontece? Esse carboidrato, ele precisa ir para dois lugares distintos, esse açúcar. Ele vai para o músculo. Por que que ele vai para o músculo? E ele vai para o fígado. São os locais de destino dessa glicose aqui, desse açúcar. Didaticamente, eu gosto de contar a seguinte história para as minhas clientes, para os meus clientes. Na época das cavernas, a gente precisava armazenar um pouquinho aqui de energia rápida, né? Para quê? Se aparecesse um leão, eu tinha aqui já a glicose, que é a energia rápida. Para quê? Para fugir deste leão. Aí aparecia um outro leão. O músculo, ele tem uma reservinha chamada de glicogênio muscular. Ele rapidamente quebra essas moléculas e aí ele forma uma energia ali, uma energia rápida, pum, para sair correndo deste leão. Pô, apareceu um terceiro leão. Lá no fígado, quando esse açúcar chega lá, ele é armazenado no formato de glicogênio hepático. Então, se aparece um terceiro leão, o fígado fala, não, peraí que eu tenho uma reservinha aqui. Ele manda lá para o músculo, quebrando isso rapidamente, pum, transformou em energia e você consegue fugir desse terceiro leão. Aí se apareceu o quarto leão, pô, azar do caramba, aí ferrou, você não tem mais energia. Brincadeira. Mas é só para você entender que o nosso corpo ele é muito inteligente, certo? Agora, para esse açúcar sair aqui é a corrente sanguínea, tá? Que é o sangue. Para ele sair deste sangue, ele precisa de um transportador. E quem é o transportador do açúcar lá nível sanguíneo? É um hormônio chamado de insulina. É como se fosse o Uber do carboidrato. Então, a insulina vai lá na corrente sanguínea, tira o carboidrato de lá e leva para o músculo e leva para o fígado. Só que se fosse só isso daqui, tranquilo. Só que quando esta reação está acontecendo, existe uma outra reação que está sendo minimizada. Está perdendo a sua ação, que é de um outro hormônio chamado de, aliás, é um conjunto de hormônios. Tem o GH, tem o glucagon, são vários hormônios que vão trabalhar para quê? Para queimar gordura. Por quê? Porque o nosso corpo é muito inteligente. Ele vai falar assim, se tiver então energia vindo da alimentação, para que eu vou usar a energia que está em estoque lá na minha barriguinha? Lá no meu culotezinho? Por quê? Porque a gente precisa entender que nós evoluímos enquanto sociedade, mas nós não evoluímos fisiologicamente. E o que isso significa, Tati? Lá na época das cavernas, emagrecer era morrer. O ser humano, quando ele conseguia ali um alimento, ele comia aquilo quanto ele conseguia e tentava armazenar um pouco de estoque. Para quê? Porque era abundante, né? Encontrava-se uma bananeira a cada esquina, encontrava-se uma lanchonete a cada esquina. Não tinha. Então era escasso a alimentação. E aí hoje a gente pega o nosso celular, vai lá num aplicativo e a comida chega até a porta da nossa casa. Então a gente já não tem mais gasto de energia rápida,
Porque para correr atrás da caça, antigamente, a gente já gastava ali algumas calorias, certo? Então já não tem mais esse gasto calórico e eu tenho comida numa fartura, numa abundância muito maior do que eu tinha antigamente. Então esse é um outro problema. Porém, naquela época, então, o corpo ele falava, pô, se eu não tenho o carboidrato, então eu vou usar a minha gordurinha aqui para poder sobreviver. E ele começava a usar os seus estoques. Hoje, a gente tem uma, uma abundância, né? A gente tem uma facilidade de encontrar comida e com pouco gasto calórico. Então, quer dizer, eu estou comendo um substrato energético que é o carboidrato, muito, estou armazenando energia, eu não estou gastando isso. Então, quando a gente fala de emagrecimento, sim, nós precisamos rever a nossa ingestão de calorias vinda dos carboidratos. Por quê? Porque se você parar para observar na sua alimentação, no seu dia a dia, você consome muito mais carboidrato do que gordura e proteína, do que alimentos fontes de gordura e alimentos fontes de proteína, certo? Então, é exatamente fisiologicamente analisando por este lado, tá? Eu já avaliei mais de 1.000 pessoas e para todas essas pessoas, todas elas consumiam em torno de 3 vezes mais a quantidade de carboidrato que elas precisavam e consumiam uma média aí de 50% do que elas precisavam de proteína e 50% do que elas precisavam de gordura. Então, por isso que o carboidrato acaba tendo esse peso no processo de emagrecimento. Porém, não é só reduzir o carboidrato. Acabei de dizer que a maioria das pessoas comiam 50% menos do que deveriam de proteína e de gordura. Se eu reduzo só o carboidrato, eu vou emagrecer? No primeiro momento, aquela primeira semaninha. Por quê? Porque você vai desinchar muito. Agora, ter um emagrecimento consistente, ter um emagrecimento ali toda semana, emagrecendo em torno de 700 gramas, 1 quilo, preciso rever a minha ingestão de carboidratos, mas eu também preciso rever a minha ingestão de proteína e de gordura. Comer na quantidade correta para as minhas necessidades diárias, ok? Então, o carboidrato não é o vilão, não é fazer uma no carb, certo? Nunca faça isso, porque senão você também vai prejudicar o seu corpo. Por quê? Porque através dos bons carboidratos nós conseguimos tirar várias vitaminas e vários minerais. Mas é importante que a gente entre em contato, mais nesse período de emagrecimento, com os carboidratos de baixo índice glicêmico, de baixa carga glicêmica, carboidratos mais relacionados com, sim, as verduras, os legumes, algumas frutas, mas isso não significa que você não possa comer arroz e feijão, que você não possa comer uma batata, que você não possa comer, inclusive, o pãozinho que você gosta. A gente só precisa saber como é que a gente vai organizar tudo isso, qual é a quantidade, e para com essa história de, mas foi só um pedacinho, certo? Esse um pedacinho pode te tirar da sua zona de emagrecimento, porque você pode extrapolar na quantidade de carboidratos máximas que você deveria consumir para emagrecer. Então, por isso, o acompanhamento de um profissional especialista no assunto que vai te ensinar. Para de aceitar roteiro pronto também. Para entender o que aqueles dados, aqueles números significam. E é por isso que eu tenho uma escola de emagrecimento. O Sou Magra é uma escola. Eu ensino os meus clientes a conhecerem o seu corpo e então entenderem todo esse universo da fisiologia do processo de emagrecimento. E é isso que eu quero que você compreenda. Você precisa aprender. Pare de seguir um protocolo pronto e pare de ir através dos achismos. Emagrecer nunca foi sorte, emagrecer sempre foi ciência.